Os bolsonaristas vivem gritando aos quatro ventos que o Brasil está cada vez mais perigoso. E nada pode ser mais verdadeiro do que isso. Porque desde que o bolsonarismo se instalou na sociedade brasileira, a criminalidade tem demonstrado estar cada vez mais próxima da gente. Vizinhos, amigos, parentes, todos estão andando armados com a desculpa de se protegerem, mas que na primeira oportunidade, sem qualquer motivação, são capazes de sacar suas armas e apontar elas para a gente. Foi o caso do empresário René Júnior, que matou um gari em Belo Horizonte na última segunda-feira, simplesmente porque ele ficou furioso porque o caminhão de limpeza urbana barrou a passagem do seu carro por um tempo, como acontece, gente, todos os dias, com todo mundo no trânsito. Ele atirou em um ser humano, um trabalhador, e simplesmente seguiu seu caminho, entrando em seu carro depois e se dirigindo até a academia. E foi lá que a polícia o abordou e prendeu. Veja só como o crime está se tornando cada vez mais banal. Os nossos corpos estão se tornando cada vez mais descartáveis. As pessoas que antes viviam dentro das masmorras, construídas por elas mesmas, dentro de condomínios super protegidos ou em casas super vigiadas, já não têm mais a sensação de segurança de todo esse aparato como tinham antigamente. Porque o perigo está ali dentro, com as pessoas ao nosso redor. E como se não bastasse o acesso facilitado às armas, numa tentativa de suplantar falhas de caráter, falências pessoais, verdadeiras frustrações, ainda temos que cuidar para não despertarmos a ira, o ódio, a raiva das pessoas que estão cada vez mais limítrofes. Matar alguém, dispor de um corpo, está se tornando cada vez mais simples e aceitável dentro da nossa sociedade. Os bolsonaristas gostam de colocar a culpa nos governos de esquerda. Mas não foram os governos de esquerda que facilitaram o acesso às armas. Não foram os governos de esquerda que permitiram que as pessoas com nome limpo comprassem armas para repassarem ao crime, ao tráfico, às facções. Não foi a esquerda que invalidou a lei que determinava o controle e a fiscalização de armas pelo exército. Não foi em nenhum governo da esquerda que houve casos de militares roubando armas nos quartéis e vendendo para criminosos. Tudo isso aconteceu no governo Bolsonaro e significa armas nas mãos de quem não se importa com a vida e que não tem nenhum escrúpulo para matar. Para piorar a imagem que o bolsonarismo tanto zela, foi no governo Bolsonaro que aconteceu o maior apagão de dados oficiais sobre violência da história brasileira. Foi o que mostrou o Atlas da Violência já em 2021, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Eles descobriram esse apagão quando compararam os índices de homicídios registrados pelo Ministério da Saúde com os boletins de ocorrência produzidos pelas polícias civis nos estados. O governo federal contabilizou um número de homicídios muito menor do que os registrados pelos órgãos policiais, gerando uma queda de 22,1% no índice de homicídios só em 2019. Mas, ao mesmo tempo, se esqueceram de mascarar os dados sobre morte violenta. Enquanto o número de homicídios teria diminuído na época, as mortes violentas por causas indeterminadas aumentaram em 69,9%. E também descobriram que o índice de mortes causadas por arma de fogo foi encoberto. Quase 2.000 mortes ocorridas por causa de armas foram deslocadas para o quadro de mortes com causas indefinidas. Alguns estados são os que mostraram mais inconformidade de dados. O Rio de Janeiro, por exemplo, teria diminuído a taxa de homicídios em 45,3% de 2018 para 2019, enquanto as mortes violentas sem causa determinada dispararam para 237,2%, demonstrando que deslocaram os dados de homicídio para a coluna das mortes sem causa determinada, simplesmente para fingir que com a entrada de Bolsonaro no poder os homicídios caíram, uma pura manipulação. E mais, no ano passado, o IPEA descobriu ainda que mais de 24.000 homicídios ocorridos entre 2019 e 2022, o período do governo Bolsonaro, não foram registrados. E ainda mais de 11% das mortes violentas nesse período não foram notificadas. E quase 6.000 assassinatos foram omitidos só em 2022. Tudo isso representam distorções absurdas. É assustador saber que um governante tem o poder de manipular essas informações. Assim fica fácil dizer que na época dele a criminalidade diminuiu. É a mesma lógica de quando Bolsonaro diz que no governo dele não havia corrupção, quando a gente sabe que havia as pencas. O que não havia mesmo era investigação, porque ele proibiu a PF de trabalhar justamente para esconder os crimes. O bolsonarismo, gente, representa a desonestidade em todas as suas formas de existência.